Olá galerinha, tudo bom? Aqui é o Charles falando novamente com vocês, trazendo um vídeo hoje sobre anelídeos e moluscos. Então, deixa seu like, compartilha, comenta, seu comentário é muito importante e tem um conteúdo legal aí pra vocês, beleza? Vamos lá pro vídeo. Vamos começar falando aqui sobre os anelídeos. Os anelídeos são vermes cilíndricos que apresentam um corpo dividido em anéis. Cada um dos anéis é chamado de segmento. Esse segmento do corpo é a principal novidade evolutiva desse grupo. Os anelídeos podem viver em ambientes aquáticos de água doce, como por exemplo rios, lagos, e ambientes marinhos e ambientes terrestres que estejam úmidos, vinculados ali com a água, que estejam úmidos, como por exemplo as minhocas. As minhocas, elas vivem em ambientes de água doce ou em solos úmidos, onde elas vão cavar os seus túneis. Existem espécies pequenas e outras que podem chegar até 2 metros de comprimento, como é o caso da minhoca-sul brasileira. Essa espécie, no caso, está ameaçada de extinção. O sistema digestório das minhocas, como o de todos os anelídeos, é completo, ou seja, possui boca, faringe, moela, intestino e ânus. Esses animais se alimentam principalmente de micro-organismos e vegetais em decomposição. O alimento ingerido pela boca passa pela faringe e é triturado na moela. A parte do alimento que não é digerida é eliminada pelo ânus. Já o sistema circulatório apresenta corações laterais ligados a vasos sanguíneos, localizados ao longo do corpo, tanto na face dorsal como na face ventral. A face dorsal seria a parte superior do corpo, seria as costas, e a face ventral a parte inferior do corpo, relativamente ao ventre. As minhocas, elas não apresentam um sistema respiratório, ou seja, as trocas gasosas ocorrem pela pele. O gás oxigênio se dissolve no sangue e é transportado por uma proteína chamada hemoglobina, de cor avermelhada. Já o sistema nervoso das minhocas de uma maneira geral de todos os anelídeos, é bastante desenvolvido. Na região da cabeça há uma grande concentração de células nervosas, formando os gânglios nervosos, que funcionam como um centro nervoso. Alguém já viu como uma minhoca se locomove? Então, normalmente ela alonga e encurta o corpo dentro dos túneis que ela cava no solo. As minhocas esticam e contraem o corpo com o auxílio das cerdas, localizadas nas laterais do corpo. Essas cerdas são rígidas e ajudam o animal a se apoiar no solo e assim, com as contrações da musculatura do corpo, possibilitam a locomoção. As cerdas das minhocas estão localizadas no meio de cada um dos anéis que formam o corpo. As minhocas possuem no corpo uma região chamada clitelo. É aquela parte mais clara que envolve de 3 a 4 anéis, depende da espécie. Essa estrutura está relacionada com a reprodução desses animais. As minhocas são animais hermafroditas, ou seja, na cópula há transferência de gametas masculinos de uma minhoca para outra. A fecundação seria cruzada. Depois da cópula é formado um casulo. Nesse casulo ocorre a fecundação e a formação dos ovos. Com o tempo, o casulo migra em direção à região da boca, até ser liberado completamente. Dentro dele, os ovos originarão pequenas minhocas. Vamos agora para os principais grupos de anelídeos. Os grupos mais conhecidos de anelídeos são as minhocas, que são os oligoquetos, as sanguessugas, hirudíneos e os poliquetos. Os oligoquetos, que são o grupo da minhoca, ou das minhocas, os indivíduos que pertencem a esse grupo têm poucas cerdas em seus anéis e têm a região anterior diferenciada do resto do corpo. Já os hirudíneos, que são as sanguessugas, esses animais são encontrados em ambientes aquáticos e terrestres úmidos. Seu corpo tem um tamanho variado de 5 cm até 30 cm. É achatado e apresenta uma ventosa em cada extremidade. Não apresentam cerdas no corpo e, assim como as minhocas, são hermafroditas. A maioria das sanguessugas alimentam-se de sangue de vertebrados, mas há espécies que se alimentam de sangue de outros vermes. O deslocamento da sanguessuga se dá por um movimento conhecido como mede-palmo, similar ao que fazemos com as nossas mãos quando queremos medir uma distância em palmos. Já o grupo dos poliquetos
São anelídeos que são exclusivamente aquáticos, e a maioria das espécies conhecidas é marinha. O corpo desses animais apresenta muitas cerdas e sua cabeça é diferenciada do resto do corpo. Alguns poliquetos vivem rastejando pelo fundo do mar ou em praias sobre costões rochosos. Outros vivem em tubos que eles mesmos constroem, no fundo do mar ou nas praias, na região entre marés, enfim. Os poliquetos têm os sexos separados. Se observarmos a filogenia do reino Metazoa, representada na árvore filogenética, você pode perceber que os filhos dos moluscos, dos anelídeos e dos artrópodes apresentam um ancestral em comum mais recente, o que os torna mais aparentados entre si. Eles apresentam algumas características gerais. Eles recebem esse nome porque apresentam um corpo mole. Por exemplo, as lesmas, os polvos, as lulas, os mexilhões, as ostras, os caramujos, os caracóis são os moluscos mais conhecidos. A maioria apresenta uma concha externa protegendo seu corpo mole, como é o caso do caramujo. As conchas são estruturas mais rígidas, formadas por calcário e encontradas em várias cores e também formatos. Em alguns representantes, a concha é reduzida e é interna, como é o exemplo das lulas, e há aqueles moluscos sem concha, como a lesma e os polvos. Quanto à estrutura dos moluscos, eles apresentam basicamente o corpo dividido em três partes, que é o pé, região cefálica e a massa visceral. O pé é uma estrutura mais musculosa e é especializado ali na locomoção por deslizamento, que é no caso dos caramujos, na natação, no caso dos polvos, e até a escavação, que é o caso dos mexilhões. A maioria dos moluscos obtém os alimentos, graças a uma espécie de língua raladora, localizada ali no interior da boca, que se chama rádula. A rádula raspa o alimento e o transforma em pequenas partículas, que são então engolidas. Há moluscos que não apresentam a rádula, são filtradores e se alimentam retirando partículas da matéria orgânica e plâncton diretamente da água. Alguns apresentam um grande par de mandíbulas que formam um bico com formato semelhante a um bico de um papagaio. Esses moluscos capturam seus alimentos, que podem ser pequenos peixes, caranguejos, camarões, siris, entre outros. Lulas e polvos capturam suas presas com tentáculos e as levam até a boca, onde elas são cortadas em pedaços pelas mandíbulas e ralados pelas. Na cabeça localiza-se o sistema sensorial, que em alguns moluscos é bastante desenvolvida, com olhos, tentáculos e bocas. As lulas e os polvos, por exemplo, apresentam olhos capazes de formar imagens, o que facilita seu hábito predador e os movimentos de fuga. Na massa visceral dos moluscos existem sistema digestório completo, formado por boca, estômago, intestino e ânus, sistema respiratório, que pode apresentar pele, brânquias e pulmões. Lesmas terrestres e algumas lesmas do mar respiram pela pele. Espécies aquáticas respiram por brânquias. O sistema circulatório, os órgãos como coração, vasos associados a eles são responsáveis, respectivamente, pelo bombeamento e circulação do sangue. Quanto à reprodução, os moluscos se reproduzem sexuadamente, dioicas, isto é, que apresentam sexos separados. Na maioria de caracóis, os indivíduos são hermafroditas. Isso quer dizer que o mesmo animal é capaz de produzir gametas masculinos e femininos. Existem alguns grupos que são os principais. São gastrópodes, cefalópodes e bivalves. Gastrópodes se refere ao fato de esses animais apresentarem suas vísceras, entre elas o estômago, próximo ao pé. Esse grupo é o mais diversificado em espécies e habitats, sendo encontrados em ambientes aquáticos e terrestres úmidos. Em geral, apresentam apenas uma concha que se enrola sobre si mesma. Os cefalópodes, esses animais possuem pés modificados em tentáculos, partem diretamente da cabeça. Os tentáculos, que podem apresentar ventosas, são usados na locomoção
e na captura de presas. Os cefalópodes são animais restritos ao ambiente marinho. Há representantes com concha interna bem reduzida, no caso das lulas e das sépias, e sem concha, como os polvos. Muitos cefalópodes, como os polvos, lulas e sépias, apresentam mecanismos de defesa contra predadores. Um exemplo é a capacidade de mudar a coloração do corpo, camuflando-se no ambiente. Outro exemplo é a liberação de uma tinta escura na água, confundindo o perseguidor. Já os bivalves são moluscos que apresentam duas conchas. Essa característica deu origem ao nome do grupo. Os bivalves apresentam a cabeça reduzida ou praticamente inexistente. Todos são animais aquáticos, alimentando-se de partículas dos bivalves, habitam o ambiente aquático e vive fixa a rochas, mas também ocorre os livres natantes.